Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Hoje vamos falar de pecuária sustentável, a introdução de uma planta que melhora a produção bovina, principalmente nos períodos de estiagem, a cultura da palma forrageira. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o agrônomo Felipe Neves, que é técnico do INCAPER, do escritório local de Mucurici. Felipe, fala um pouco sobre a cultura da palma forrageira aí no município de Mucurici. Esse trabalho aqui com palma na região norte, mais especificamente aqui no município de Mucurici, foi iniciado por nós do INCAPER no ano de 2016, no auge da grande seca que teve aqui, né, nos anos de 15, 16, 17. Então nós fizemos um trabalho de formiguinha que foi de reunir essa planta em um único local para que os produtores pudessem observar o potencial dela. Então havia algumas plantas espalhadas aqui na região, então nós resolvemos reunir essas plantas numa unidade demonstrativa do INCAPER aqui no município de Mucurici, para que os produtores pudessem conhecer o potencial dela como planta forrageira, como alimento complementar aos rebanhos na época de seca. A gente percebe que as pessoas estão acostumadas, por que tem um capim abundante, né? Principalmente nas regiões mais planas, para que utilizar uma espécie que é de uma região seca, né? E aí, quando as pessoas pensam também em agricultura, pensam de uma forma de que você tem uma disponibilidade de água, vamos fazer irrigação, né? Mas a gente sabe que nos períodos de maior estiagem essa água não está disponível, né, para o agricultor. Então é uma forma de você utilizar uma espécie que é pouco exigente de água, que vai ter uma produtividade muito grande. Você pode falar sobre a produtividade da palma? Sim. A palma ela é utilizada principalmente como complemento. Complementa o suporte forrageiro dos animais nesses períodos de déficit hídrico de seca. É uma planta que 90% da estrutura dela é água. Ela é constituída por 90% de água, 10% é matéria seca. Então ela é uma planta que é muito eficiente em guardar e absorver água. Ela é, comparando com as outras forrageiras que existem, ela é uma planta altamente eficiente em guardar e absorver água. E, consequentemente, a água ela vai ter um peso muito grande. Consequentemente, também a produtividade vai ser muito grande, por área. Então, de todas as forrageiras, ela que vai ter maior produtividade por área. É muito grande a produtividade dela. Não que ela vá substituir cana, camerum, capiaçu, outra forrageira ou qualquer capim. Ela é só mais uma opção de suporte forrageiro que o produtor tem à disposição para a alimentação do seu rebanho em períodos de escassez, né? Então, ela é muito produtiva. Pode chegar aí, se der uma irrigação suplementar na palma, ela pode chegar próxima a 600, 700, até 900 toneladas. Não existe nenhuma outra forrageira que consiga atingir esse nível de produção. Nessa região, Mucurici, né, está num polígono aí, já está, inclusive foi enquadrado no Nordeste brasileiro, por conta da Sudene, né, justamente pela precipitação aí que é menor do que nas regiões aqui do sul do estado, né? Isso. Então, para essas regiões onde se tem um problema que é o principal recurso produtivo que existe em qualquer propriedade do planeta, que é a água, você tem uma planta que ela converte a água que absorve e guarda na sua estrutura para os períodos de escassez, é muito bom, porque, de certa forma, quando os rebanhos se alimentarem dela, também vão estar sendo hidratados por aquela água estrutural que faz parte da estrutura da planta. Então, é como se fosse a gente chama de barragem em pé. Sim. Se nós pegarmos hoje uma área de 1 hectare que produz 500 toneladas, se ela é 90% de água, 450 toneladas daquilo ali é só água. Entendeu? Então, é como se fosse um reservatório hídrico sem ter feito o mínimo esforço, só plantado. Então, ela é formidável nessa parte de tolerar ambientes que têm déficit hídrico. Ela capta com muita facilidade e armazena com muita facilidade e gasta muito pouco para poder produzir a massa dela. Vamos agora a um rápido intervalo. Fique conosco.
Voltamos à entrevista com o agrônomo Felipe Neves, falando sobre a palma forrageira. A palma é originária de que região, hein? A palma é originária do México. Ela é da região indo-mexicanas ali. E dali foi espalhada para o mundo, né? No Nordeste brasileiro tem um potencial muito grande para a utilização da palma, né? No Nordeste é quase que imprescindível, não se pode pensar em ter nenhum tipo lá de pecuária, seja de bovino, caprinos, sem ter palma como um alimento. Então, as áreas plantadas hoje no Brasil, segundo os estudos, estão na faixa de 600 a 700 mil hectares plantados, né? Só que ela fica um pouco restrita à região Nordeste, região Norte de Minas, e agora nós estamos fazendo esse trabalho aqui na região Norte do Espírito Santo para poder difundir o conhecimento da cultura junto aos pecuaristas, né? Seja dentro de qualquer atividade pecuária que tenha. Mas é uma cultura que, pela área plantada hoje, ela já é bem expressiva. Historicamente, ela foi introduzida no Nordeste, né, para vias de produção do insetozinho chamado cochonilha, para a produção da cor carmim, aquela cor, aquele vermelho intenso. Aí, posteriormente, no Nordeste, como tem lá, que a gente chama grandes ciclos de secas no Nordeste, a cada período tem um ciclo de seca muito grande, e com o advento da Segunda Guerra Mundial, os produtos derivados de petróleo, a cor vermelha intensa, ela começou a ser produzida com mais eficiência, em larga escala, e ficou inviável aquela produzida pelo inseto. Então, o que aconteceu? As lavouras foram abandonadas, porque a palma inicialmente foi trazida com esse objetivo. E aí os rebanhos começaram a consumir. E foi naquela região. Aí o pessoal começou a difundir mais a palma, alimenta o rebanho com palma. Aí foi que deu-se o início, o pontapé para utilização na alimentação animal. Tanto é que Brasil e África do Sul são os países que mais utilizam palma na alimentação animal. Todos os outros países que cultivam alimentação humana. Alimentação humana. Isso é uma questão interessante, que inclusive nós vamos tratar isso numa entrevista específica aí com o Marcos, que é um produtor cultural mexicano ligado a essa área de culinária, que vai nos dar uma entrevista sobre esse assunto. Mas você está levantando muito essa questão aí da importância também na alimentação humana, né? Sim. Há municípios na região Nordeste que já compram as raquetes, né, as brotações de palma para alimentação escolar. É uma planta riquíssima em vitamina A, em colágeno e em minerais. Então, já há estudos científicos também que utilizam a palma no combate a doenças gastrointestinais. Então, ela é uma planta que tem um potencial alimentício ou nutracêutico muito grande. O problema, igual eu vinha falando, que se a gente estudar um pouco da história da palma no Brasil, a gente vai ver que a gente não fala palma, nós falamos palma forrageira, que o destino inicial dela foi para forragem animal. E esquecemos que ao centro de origem dela, que é o México, só utiliza praticamente 100% na alimentação humana. Então, no Brasil, nós invertemos a função da palma, né? É como se a gente pegasse cana de açúcar e falasse cana só serve para produzir açúcar e álcool. E esquecer que a cana também serve como suporte forrageiro para os animais. Um alerta que você está fazendo bem interessante, esse trabalho merece aí um destaque aí, por isso que a gente está te ouvindo hoje. Um trabalho que o Incaper está desenvolvendo nessa região, né, através da sua participação. E o que você espera do produtor? Bem, como a gente sabe, eu sempre gosto de contar um pouco aquela historinha da fábula da formiga e da cigarra para aqueles que não conhecem. Ou aquela do Velho Testamento dos 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra, né? Então, o produtor tem que se preparar, principalmente nos anos de vacas gordas, que é onde ele consegue fazer que o produtor costuma chamar de gordurinha, né? Para poder suportar aquele período de escassez. Então, é o seguinte, a palma ela não veio para substituir nenhuma outra forrageira, ela não é estrela de nenhum local. Ela veio para ajudar, ela é só mais um complemento para ajudar o produtor, seja ele de qualquer atividade pecuária que exerça. E lembrando também que a gente agora está naquele período maravilhoso e tal, que teve chuvas, né? Vacas gordas, né? Vacas gordas. Mas se a gente não esquecer que tivemos 2014, 2015, 2016 de anos muito secos, né? E que a gente não tinha para onde recorrer. Só um parênteses, Almir. Uma outra vantagem dela comparada às outras forrageiras, novamente que ela não é melhor que as outras, mas é que se as outras forrageiras não
forem armazenadas no seu período ideal de colheita, aquele ponto ideal de colheita, se elas não forem armazenadas, elas passam do ponto, perdem qualidade, a produção diminui. A palma não, tem essa vantagem de que você pode armazenar ela no campo, sem precisar ter custo com ensilagem, né? Sim. Então é mais uma vantagem dela. É verdade, você armazena ela em pé, né? Produzindo não precisa ainda. cortar. É, não precisou usar, ainda. deixa ela lá. Ela continua crescendo. Exato. A palma também tem uma função medicinal importante, né? Sim, a palma ela é um alimento que tem algumas propriedades medicinais. Tanto a sua parte que a gente chama de raquete, né, que é a palma em si, como a parte dos frutos também. A palma ela tem propriedades que a medicina já estuda para combater principalmente úlceras, gastrites, principalmente porque ela tem uma substância mucilaginosa que ajuda, e outras propriedades também, que ajuda a combater essa parte, né? Além disso, ela é rica em vitamina A e minerais. Como a origem da palma é o México, você está fazendo um contato, né? Inclusive com a Embaixada do México, né? A respeito desse assunto. Né? Isso, a gente entrou em contato com eles para eles poderem indicar instituições lá no México que podem, para a gente fazer contato, que podem falar melhor a que pé estão as pesquisas ou o desenvolvimento de pesquisa com palma na área da medicinal, né? Eles, como é o centro de origem lá, então eles têm muito mais know-how para poder desenvolver essa pesquisa. Felipe, agradeço mais uma vez a sua participação e convido a todos os telespectadores da TV Ambiental para continuarem conectados. TV Ambiental, a TV que te reconecta.